O ensinamento de Jesus, quando colocado em prática, nos liberta de todo mal. É a profecia do Senhor, a voz da igreja que nós ouvimos todos os dias, especialmente aos domingos. Quando abrimos o coração ao ensinamento de Cristo, manias, vícios, palavras, sentimentos, atitudes, enfim, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que tem o poder de nos matar, de destruir a nossa vida, é exorcizado no nome de Jesus. E nós, graças a Deus, devemos agradecê-lo, porque todos os dias, especialmente aos domingos, nós ouvimos a profecia do Senhor por meio da igreja. Mas hoje, de uma maneira especial, nós queremos aproveitar a oportunidade para ouvir um pouco a voz da nossa mãe. Deus, no seu amor, na sua misericórdia, também permitiu que Nossa Senhora nos transmitisse mensagens de amor, de misericórdia, de exortações, para que nós não nos perdêssemos. E o missionário Alessandro vai nos falar um pouco agora, nesse instante, a respeito da ação da Virgem Maria na vida dele e de muitas mensagens de amor, de paz, exortações que ela, diariamente, nos nossos tempos, dirige a todos nós, cada filho seu, por amor e por misericórdia. Ouçamos então atentamente. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estão aproveitando bem a semana com a mãe? Graças a Deus. Bom, quando fui chamado para vir para Morrinhos, uma das primeiras coisas que eu pedi para quem me chamou foi o seguinte: prepare um horário para que eu consiga, vamos dizer assim, bater um papo com as pessoas da cidade e contar um pouquinho da minha história e também a história da imagem peregrina e milagrosa. Teve um dia que uma pessoa virou para mim e falou assim: missionário, como que tudo começou na sua vida? E eu disse assim: senta aí que eu vou te contar. E vocês nesse momento vão fazer de conta que é essa pessoa e eu vou contar para cada um de vocês. Tudo começou no meu nascimento. Aliás, antes do meu nascimento. A minha mãe, na sua mocidade, passou muita dificuldade financeira e até nutricional, claro. Noivou e casou com 48 quilos e achava que, devido às dificuldades que tinham passado na vida, não teria condições de colocar um filho no mundo. E ainda meu pai conta que quando a bolsa estourou e eles tiveram que ir para o hospital e ainda foram a pé, porque moravam mais ou menos perto do hospital, chegando no hospital não tinha vaga. O hospital estava em reforma. Tiveram que tirar um médico que já tinha trabalhado 8 horas e estava descansando um pouquinho para pegar mais 6 horas de serviço. E ali, na cama do médico plantonista, começar o trabalho de parto da minha mãe. E aquele medo da morte, aquela tensão, fez com que dessem nela 2 injeções calmantes que fizeram efeito contrário e ela ficou muito agitada. E de repente um médico chega, olha e diz: não se mexa. O seu filho está todo enrolado no cordão umbilical, todo enforcado e nós não sabemos como retirá-lo. Isso, há quase 40 anos atrás, era muito mais difícil do que hoje. Hoje não é nada, mas naquela época era difícil. E a minha mãe, naquele momento, grita por Nossa Senhora e disse que a primeira roupinha que eu usasse, me salvando, ela mandaria
para a Sala dos Milagres em Aparecida do Norte. Nada aconteceu. Depois de mais uns 40 minutos de luta, vem uma junta médica, olha e vira para minha mãe e diz: Lúcia, infelizmente nós perdemos o bebê. Além de estar todo enrolado no cordão umbilical, nós não ouvimos mais o seu coração. Já está clinicamente morto. A minha mãe, naquele desespero, levanta da cama, começa a puxar aqueles fios, as sondas, o soro, vai até uma imagem dela que estava no canto, que segundo ela me conta, parece que de Nossa Senhora Aparecida, chega diante da imagem e diz assim: a senhora não me escuta, não? Eu estou te dando o meu filho, salva ele, que eu morra, mas salva ele. E nesse momento acontece o milagre. O cordão umbilical começa a sair do meu pescoço sozinho, o coraçãozinho volta a bater, e para a glória de Deus, fizeram o parto, e aqui estou. A presença da Virgem Mãe na minha infância e na minha adolescência, principalmente, foi muito forte. Eu era criança, estava até contando para o padre Jacó, com 7 anos de idade, eu já sentava na minha escrivaninha, pegava os livros de oração da minha mãe e eu já conhecia toda a turma. Eu já sabia com 7 anos de idade que São Sebastião era para a guerra, que Santa Rita, que é a minha padroeira, era das causas impossíveis, até que Santo Antão Eremita era para dor de dente. Conhecia todo mundo. E uma ligação muito forte com o meu anjo da guarda. Mas eu cheguei a uma época na vida onde eu tive que sair para o mundo e trabalhar. E conheci o mundo, mesmo sendo ativo na igreja sempre desde os 6 anos de idade, sendo coroinha, e também lá em Minas Gerais, eu sou mineiro, no mês de outubro é muito forte o mês do Rosário. Então uma coisa que acontece lá é o seguinte: cada bairro pega um andor com Nossa Senhora Imaculada Conceição, e durante um mês eles têm que fazer todas as casas daquele bairro. Tem um coordenador, uma coordenadora para cada bairro. E eu tenho lá fotos, eu com 6 anos de idade, levando Nossa Senhora no andor. Eu acho que ela já estava me preparando já para fazer o que eu faço hoje. Mas aí aconteceu que eu trabalhei em várias empresas, trabalhei com coisas que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Trabalhei anos com televisão e rádio. Inclusive, meu último emprego foi na Rádio Globo. Eu fazia um programa depois do padre Marcelo Rossi. Mas aí, depois, eu fui morar em Portugal. Trabalhei 2 anos com TV. E quando eu voltei, um tio meu vira e fala assim: olha, eu tenho muita vontade de voltar para Minas Gerais e abrir um restaurante. Vamos abrir? Eu falei: mas como? Ele falou: olha, eu vou vender a minha casa em Campo Grande, vou pegar os 23 anos de rescisão de contrato de onde eu trabalhei, você pega o dinheiro que você fez fora e a gente constrói o restaurante, reforma. E assim fizemos. Entramos em contato com uma pessoa na minha cidade que eu tinha como muito amiga e transformamos um casarão antigo, velho, acabado, num palácio. Para minha cidade foi um palácio. E ali fizemos um restaurante, inclusive em honra a Santa Rita de Cássia. O nome do restaurante era Roca Porena, que é a cidade onde Santa Rita nasceu. Bom, só que eu passei uma coisa na minha vida que eu tenho certeza que ninguém nunca aqui em Morrinhos passou por isso. Eu tenho certeza que não existe isso aqui nessa cidade. Você quer ver? Eu sofri muito com inveja. Eu tenho certeza que não existe isso aqui. Existe isso aqui em Morrinhos? Não, né? Tem? Alguém aqui já sofreu por causa de inveja? Já, né? Com certeza, todo lugar tem. E aí, um belo dia, a dona da casa, que tinha feito tudo
combinado com muitas pessoas, desde o contrato a tudo mais. Chegou um belo dia lá no restaurante e disse assim: o restaurante está bombando, hein? Está do jeito que eu sempre quis ter um restaurante assim. 2 semanas depois, ela nos pede a casa, aprontou com a gente, nós perdemos tudo, tivemos que vender tudo para dar conta das dívidas, ainda saímos devendo. Morávamos numa casa muito boa e fomos morar numa casinha num bairro mais pobre da cidade, de R$200 o aluguel. Para a minha cidade é pouco. E era o meu quartinho do meu tio, uma salinha, uma coisa que eu não podia chamar nem de cozinha porque nem geladeira passava, um banheirinho, e meus 3 cachorrinhos toy tinha que ficar do lado de fora da casa, porque ou eles entravam e eu saía. Bom, um belo dia, eu passeando por esse bairro pobre, vi uma casinha que estava alugando e virei para o meu tio e falei: tio, a gente podia ver se conseguia alugar essa casa e vender pelo menos marmita, prato feito para esse povo daqui, o povo mais pobre. A gente vende baratinho, porque a gente precisa começar não é do 0, é do -10. E quando a gente chegou lá para conversar, nós descobrimos que o dono da casa era amigo do meu avô, nos ajudou, arrumamos a casinha, colocamos o que sobramos do restaurante e começamos a vender PF, marmita, para aquele povo mais pobre daquele bairro e também para alguns estudantes que estudavam no colégio estadual mais perto. Só que aí, gente, aconteceu outra coisa que eu não esperava, outro baque. No período de 3 meses, 6 vezes entraram à noite e nos roubaram tudo. As bebidas, os mantimentos, DVD, minha primeira câmera fotográfica que eu tinha, microsystem, todo o dinheiro que meu tio tinha conseguido de uma tia para a gente pagar algumas contas, ele fez o favor de deixar naquele dia, foi embora aqueles R$2.000 para ajudar. E aí, na 6ª vez, um amigo do interior de São Paulo, vendo o que a gente estava acontecendo, eu fazendo uma força sobrenatural para não cair numa depressão, pagou, fez um caminhão parar na minha porta, pegou o que sobrou da minha casa, o que sobrou do restaurante e nos levou para o interior de São Paulo, para lá tentar começar a vida. Quando nós chegamos, agora eu já estou na metade da história. Quando eu chego lá em Itapetininga, no interior de São Paulo, esse meu amigo, para fazer a gente ir para lá, tinha falado com a gente que a casa ficava perto do centro da cidade. Para não me assustar, porque eu sempre morei em centro de cidade grande, então ele achou que eu fosse levar um baque. Quando a gente chegou lá, ele chamou um táxi e falou: olha, vamos para casa porque as suas coisas chegaram lá. E ele tinha conseguido uma casa para a gente que pertencia à escola agrícola. Ah, pessoal, nós entramos no táxi, saímos da cidade, entramos numa rodovia. Depois de muito tempo, passa a plantação de milho, passa trigo, passa a plantação de cana, passa a plantação de não sei o que. Eu estou assim, cadê o raio da casa, gente? Quando eu já não estava aguentando mais, o carro vira, pega uma estrada de terra. Eu falei: é hoje que eu morro aqui. Depois de muito andar na estrada de terra, ele falou assim: é ali agora, naquele assentamento. E aí tinha uma bifurcação e uma colônia de casas antigas que pertencia à escola agrícola da cidade. E a primeira casa tinha ficado para a gente. Quando eu cheguei nesse casarão, as nossas coisas todas jogadas na terra e na grama. Meus 3 cachorrinhos poodles estavam pretos, porque vieram 15 horas debaixo de um caminhão e amarrados na cerca com corda. A casa, no primeiro dia, as portas não estavam presas, não tinha luz, não tinha água, um calor meio assim, morrinhos. E ainda para completar a noite, a gente à luz de vela, tentando colocar as coisas no lugar, me chega uma bendita de uma vizinha é uma coisa muito abençoada,
chegou e falou assim para mim: vocês vão dormir aqui hoje? Eu falei: eu vou, porque nós vamos. Ia dormir eu, o meu tio e esse amigo nosso ia morar lá, porque ele é professor da escola agrícola, então a gente podia morar com ele sem pagar o aluguel. Falou: não, nós vamos morrer aqui. Nós vamos dormir aqui. Mas por que você está falando que a gente vai dormir aqui? O que acontece? Ninguém falou com vocês que essa casa aqui é mal assombrada? É hoje. Aí que ela foi contar que o pessoal que morava ali antigamente, que era trilha de tropeiro, e as mulheres grávidas abortavam muito, que todo mundo que dormia ali toda noite escutava muita criança chorando, mas foi uma confusão o caso da mulher. Eu falei: não, mas sou devoto de Nossa Senhora está comigo, né? E mesmo com o cobertor aqui em cima para não ver nada à noite, dormimos. Até que depois, no outro dia, chegou a luz, chegou a água. Demorei um mês para colocar a casa no lugar, porque aí meu tio já começou a trabalhar, e eu sozinho no meio daquele lugar, e os meus 3 cachorros. Bom, até que depois eu peguei gosto pela casa, apesar de todo dia quase 2 horas de ônibus para ir chegar no centro da cidade para voltar. E tinha um lugar atrás da casa, agora já estou caminhando para a parte final da história, que eu gostava muito de conversar com Deus e com Nossa Senhora ali. E eu, como tinha deixado as minhas imagens com minha mãe em Minas Gerais, eu tinha ganhado uma imagem de Nossa Senhora das Estrelas, que é uma das padroeiras onde eu moro. E todos os dias a gente fazia questão de deixar velas abençoadas para ela e o altar muito bonito, com flores e tudo mais. E um dia eu lá rezando, conversando com Nossa Senhora, falei assim para ela: mãe, falando em oração, né? Eu queria saber da senhora se a senhora vê esse carinho que a gente tem com a senhora, de todos os dias colocar flores para a senhora, as velas abençoadas. Quando não tem dinheiro para comprar, a gente entra aqui no meio desse mato, pega rabo de burro, pega flores do campo mesmo, inventa alguma coisa, mas sem nada a senhora não fica. Eu sei que a senhora gosta, porque a senhora é mãe, que mãe que não gosta de ganhar flor? Mas eu quero saber da senhora. Nesse momento tudo parou. A atmosfera parou de ventar, passarinho parou de cantar, era mais ou menos umas 4 horas da tarde. E eu disse: mãe, eu sei que a senhora está aqui, só me dá o sinal agora. No mesmo segundo, meu telefone toca dentro do bolso. Alô, lá de Minas Gerais, minha mãe, meu filho, Nossa Senhora está mandando um beijo para você. Depois desse dia, na porta da minha casa, nunca mais faltou rosas e chegava a dar cachos. Quando foi no dia seguinte, eu no quarto, já como missionário, desfazendo uma mala, comecei a cantar Maria de Nazaré. Quando eu cheguei no refrão, eu comecei a sentir tudo o que eu sentia na infância e na adolescência, quando ela estava perto de mim, fisicamente. E senti ela do meu lado, e na mesma hora minha cachorrinha, Poodle Toy, entra no meu quarto e começa a olhar para cima. E eu chamava a Mel, 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 o que foi? E a cachorra saiu dela. Aí eu lembro que eu virei e falei assim: Mel, mamãe do céu. Aí ela olhou para mim. E depois foi até a porta da sala como se estivesse despedindo. Quando foi no outro dia, armando uma tempestade horrível naquele local, quando chove lá onde eu moro, é terrível. E eu escutando ao derredor os raios caindo e os pés de eucalipto, aquela coisa. E eu, como bom mineiro, e o povo antigo tem disso, correndo, acendendo vela benta, batendo porta, jogando cobertor em cima de espelho. Puxei umas coisas do meu pai, que era muito medroso, que Deus o tem. E falei: minha mãe do céu, eu estou sozinho aqui com esses 3 cachorros, essa tempestade, fica aqui comigo. E na hora eu escuto por locução: cante Maria de Nazaré. E eu acendendo vela e batendo porta, então, Maria de Nazaré. Quando chegou na hora do refrão, a Mel dá um pulo do sofá, como se alguém tivesse empurrado para ela, vai até o altar e começa a olhar para cima.
E naquele dia, a Mãe do Céu volta para a minha vida. Depois, já vivendo da providência como missionário, fazendo muitas coisas para ela, eu acompanho desde 1994 as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje. Vamos para a parte final da história agora. E Nossa Senhora em Medjugorje, essa cidadezinha na Bósnia, que significa entre os montes, entre as montanhas, todos os dias há 33 anos vem à terra, naquele local também, dar as suas mensagens de amor, de paz e conversão e chamado para Deus. E eu querendo muito ir lá, estava sem tempo para ir. Chamei o meu amigo que leva os grupos do Brasil para lá, que mora aqui em Fortaleza, e eu fiz uma carta para Nossa Senhora. Virei para ele e falei assim: Gabriel, eu fiz uma carta para Nossa Senhora, até brinquei com ele, falei assim: digamos que eu poderia entregá-la por aqui, mas como eu não vou, eu quero saber que essa carta vai me representando. Quando chegar lá, entregue nas mãos da Miriana para mim. A Miriana é que recebe as mensagens todo dia 2. E aí, quando eu terminei de entregar a carta para ele, mostrei para ele na internet uma linda imagem da Rainha da Paz, onde ele me contou que essa imagem poderia até ter dela em Medjugorje, mas ela era feita no sul da Itália, toda com pó de mármore pesada e toda esculpida a laser. E foi para Medjugorje. Quando ele chega lá, ele deixa as pessoas da pensão, que nós sempre ficamos, e foi passear nas lojinhas do centro, que são lojinhas germinadas, uma colada na outra. Quando ele chega na última lojinha, ele dá de cara com a imagem. Entra em contato comigo e fala: Ale, você não é palavrão não, viu? Ele fala: você realmente é filho da mãe. Porque eu já rodei a cidade inteira, só tem uma, achei na última loja. Estou comprando ela aqui para você. Quando foi no dia seguinte, ele entrega os meus pedidos à Miriana e deixa na frente dela, onde ela se ajoelha para receber a mensagem de Nossa Senhora, a imagem. As pessoas já estavam há quase 14 horas em vigília, em oração, mais de 25 mil pessoas esperando a Nossa Senhora chegar. Às 8h30 da manhã do dia 2 de novembro de 2011, ela aparece e começa a dar a sua mensagem. E no meio da mensagem, com muito amor e carinho, ela se inclina, abençoa e com suas mãos virginais toca nesta imagem que aqui está. No dia que essa imagem chegou para mim, dia 11 de 11 de 2011, até descobri que tem um filme com essa data, mas é de terror, não vale a pena não. Eu não sabia se eu ligava para minha mãe em Minas para contar que ela tinha chegado, se eu montava o altar dela, se eu ligava para a floricultura, como ela não estava na redoma ainda, porque a redoma foi um presente de um padre, ou se eu andava com ela igual um neném no colo dentro de casa conversando. Acabou que foi tudo junto. E quando eu acabo de colocá-la em seu altar, ela mais uma vez vem por locução e me diz: não me deixe aqui, me leve aos meus filhos, me leve aos seus irmãos. E aí eu entendi naquele momento que não era vantagem nenhuma eu ser um missionário de mesmice que tinha uma imagem linda, maravilhosa dela dentro de casa, mas que não fazia nada para ninguém. E aí, quando foi no dia 15 seguinte, o meu bispo a abençoa, mais um padre, e aí nasceu a missão Rainha da Paz pelo Brasil, como muitos aqui já viram, até já mandaram o convite minha aí no Face. Comecei a visitar grupos de orações, igrejas, missas, hospitais, cadeias, asilos. E aí a primeira cidade que me chamaram para visitar, que inclusive é de um padre amigo meu, que na época estava fazendo 18 anos de sacerdócio, padre
José Sonsini, lá da cidade de Itu, que foi meu confessor por um tempo. E aí já saiu a primeira matéria no site Medjugorje Brasil. E aí as cidades começaram a chamar, os estados começaram a chamar, e começou a acontecer uma coisa que eu não esperava. Uma enxurrada de graças, curas e milagres. E a presença física de Nossa Senhora, por onde passávamos, e ela se deixando, inclusive, mostrar para muitas pessoas e crianças que ela estava ali, viva, física e que é real. É uma mãe viva que nunca nos perde de vista. Aqui, ano passado, na cidade do Ipu, foi um grande marco de tudo o que aconteceu no Ceará. Quando nós saímos do aeroporto de Fortaleza, eu cheguei no aeroporto de Fortaleza, me colocaram no jatinho para trazer mais rápido para São Benedito, para lá a gente começar uma carreata e ir para o Ipu. Deve ter sido mais ou menos 100 quilômetros de carreata. Só que enquanto o jatinho estava sobrevoando a cidade, eu pego essa imagem, passo para as mãos do Padre Nonato e falo: Padre, abençoa a cidade daqui de cima. E quando ele começou a abençoar lá de cima, eu olho a presença física dela lá na bica. Parou de chover, o céu abriu, as pessoas viram como se fosse 3 sóis na cidade, cercando a cidade. Aparece imenso no céu, tudo que eu estou falando está registrado em fotos e tudo mais, e vídeos. Aparece imenso o rosto de Jesus no céu. Cai um meteorito na cidade, houve um tremor de terra, e quando passamos em cima da casa de uma mulher que já estava 3 meses de coma, ela sai do coma e levanta da cama. O próprio Dr. Luiz, que acho que foi prefeito da cidade, presenciou vários milagres ali na frente dele, principalmente quando visitamos o hospital. Pernas que seriam amputadas na nossa frente, voltando ao normal. E uma coisa que mais me marcou, uma menininha de mais ou menos 3 anos de idade, com seu corpo coberto de como se fosse verrugas, e o doutor queria ainda dar uma anestesia geral nela para passar o bisturi elétrico. E a mãe desesperada toca na imagem e pede: mãe, por favor, cura minha filha, não deixa ela passar por esse sofrimento. E 3 dias depois a menina sequinha, limpa, sem nada. E aí, com a graça de Deus, amém, Jesus. E um grande marco, um dos grandes milagres que eu vejo por onde eu passo, não é nem tanto o físico. São, como nós vimos lá, e Padre Nonato falou, pessoas que há 20 anos não pisavam numa igreja, e Nossa Senhora buscando, e no nosso multirão de confissão, que inclusive esse sacerdote nos ajudou, pessoas ali de 20, 30 anos que não pisavam numa igreja, se reconciliando com Deus, voltando para a missa, para os sacramentos, estando de bem com Deus. Somente ano passado eu tive a graça de fazer 3 vezes o estado do Rio de Janeiro, onde nós fizemos um evento com ela até no Cristo Redentor, com o reitor do Santuário do Cristo Redentor, com missa e tudo mais na capela de Nossa Senhora Aparecida lá no alto. Aquela base do Cristo Redentor é uma capela, para quem não sabe. Consegui fazer Goiás, Brasília, Maranhão, Piauí, 2 vezes o Ceará e São Paulo também. E aí, voltando depois, ano passado em junho, 27 de junho, aqui para Bela Cruz, ao descermos do helicóptero, eu e Padre Emílio, vem um jovem de 20, 21 anos e toca nessa imagem. E no dia seguinte ele tinha que vir para essa região aqui, que muitos devem conhecer pelo nome, que chama Preá. E passando ali naquela estrada à noite, sem luz, sem nada, a moto começa a sair um líquido e para de funcionar. Ele começa a chorar desesperado, senta no chão, começa a chamar por ela. De repente, atrás dele, no meio daquele breu, nem luz da lua tinha,
dá aquela claridade. Quando ele olha para trás, quem estava em cima da sua nuvem, toda reluzente, olhando para ele amorosamente, viva. E ela olha para ele e diz: meu filho, com a mesma mão que tocastes a minha imagem peregrina e milagrosa, tocai também o seu veículo. Ele, em estado de choque, vai, claro, toca na sua moto, a moto volta a funcionar instantaneamente, ela desaparece e ele, atônito, volta para casa são e salvo. E aí, eu só queria dizer para vocês o seguinte: sabe por que eu estou em Morrinhos essa semana? Sabe por que eu estou aqui? Eu vou falar baixinho para toda a cidade ouvir. Sabe por que eu estou em Morrinhos essa semana? Porque vocês, querendo ou não, vocês têm uma mãe que ama muito vocês no céu. E ela me trouxe aqui para dizer para vocês: Morrinhos, meus filhos, eu nunca vos perco de vista. Eu sou uma mãe que reza por vocês dia e noite. Eu rezo, meus filhos, mas rezem vocês também. Eu preciso das suas orações para apresentar ao meu filho. Rezem a ponto da oração ser amor para vocês e não somente obrigação. Filhinhos, se soubesse o quanto vos amo, chorariam de alegria. O olhar de Nossa Senhora essa semana paira sobre Morrinhos. E hoje, aliás, durante toda essa semana, em todas as comunidades que nós fomos, todos tiveram a graça de sentir a presença doce, singela, pura, verdadeira, real de Nossa Senhora. Hoje nós tivemos a graça de, pela fé, ter a cura. Não sei se está aqui a pessoa, mas nós tivemos a graça de ter na frente dela, ela ali com a gente, essa pessoa ter instantaneamente a cura de um mioma no útero. Agora à tarde, visitando, desculpa, deu um branco, Junco Manso, ali na Branquinha, é a 1, né? Ela se fez visível no final. E lá na 2, se mostrando no sol, enquanto as pessoas cantavam ao seu imaculado coração. Eu poderia estar em qualquer lugar deste mundo agora, mas para o final de janeiro e para o dia 1º de fevereiro, época que se começa a bater os tamborins dos infernos para fazer o coração de Jesus e de Maria sofrer com tantos pecados pelo mundo. Vocês sabem do que estou falando, o que é a época do carnaval, onde tantas almas se perdem. Nossa Senhora, nas vésperas do seu dia consagrado como Nossa Senhora da Luz, se faz presente aqui para dizer: eu preciso das suas orações, meus filhos. E todo dia 2 de cada mês, Nossa Senhora tem pedido uma coisa muito importante. 2. Primeiro, rezem por aqueles que ainda não conheceram o amor do meu filho. E olha que tem muita gente que trabalha na igreja que ainda não conhece o amor de Deus. Segundo, que ela pede incessantemente: rezem pelos seus sacerdotes.
porque o triunfo do meu coração se dará através deles. Rezem para que eles sejam luzes e que eles consigam passar e ser Jesus para vocês na terra. Uma coisa que eu costumo dizer: quando nós viemos na igreja para a adoração ao Santíssimo, e que a gente vê aquele ostensório lindo, e as velas acesas ao lado, e flores, e todo mundo cantando, é muito lindo, não é? É. Jesus está presente ali? Está. Mas a gente esquece que quando, eu vou falar daqui de Morrinhos, isso é no mundo inteiro, mas agora eu vou falar de Morrinhos. Quando o Padre Jacó está aqui celebrando, e que ele pega aquele simples pedaço de pão que é a hoste, consagra e diz, como daqui a pouco vai acontecer esse grande mistério aqui: isto é o meu corpo que é dado por vós. Neste momento, o Padre Jacó, com todas as suas dificuldades, limitações, com as maledicências que às vezes algumas pessoas gostam de jogar, gostam de apontar o defeito, ele se transforma aqui neste momento num grande ostensório, onde até diante dele, por estar com Jesus nas mãos, os anjos se prostam para receber Jesus na terra. E é nas mãos dele que Jesus todos os dias vem à terra para vocês, Morrinhos. E é por isso que quando nós vemos um sacerdote e cumprimentamos, antigamente a gente via muito isso, eu tenho isso dos meus pais, o certo não é só, opa, benção, a sua bênção, padre, e beija as mãos do sacerdote. Não estou beijando só as mãos do Padre Jacó, não, são mãos consagradas que nos traz Jesus, que nos dá o sacramento. E o padre tem que ser maleável também para receber esse carinho. Não é só também. Deus te abençoe. Por isso que quando a gente também, os bispos, a gente beija o anel, ali tem um porquê. E com essas pequenas coisas a gente vai aprendendo a ter amor à nossa igreja. Eu estava comentando uma coisa outro dia com o Padre Jacó, e a gente chegou na seguinte conclusão: nós precisamos da igreja. Eu antes falava assim, a gente precisa da igreja de quando nós nascemos até o final da vida. Mas não é não. Nós precisamos desde antes do nascimento, porque a mãe está todo dia ali com a mão ali rezando e pedindo a Jesus e pedindo a Nossa Senhora, e Nossa Senhora está ouvindo. Até depois que nasce, vem o batismo, vem a crisma, vem a primeira comunhão, e vem as comunhões todos os dias, a confissão, o casamento, e a igreja vai seguindo a gente até o final da vida. Nós recebemos ali os sacramentos para chegar na glória eterna, e quando a gente não chega, se a gente está sendo purificado para chegar no purgatório, precisamos da oração da igreja daqui da terra para chegarmos à glória. Eu espero, se eu tivesse que falar tudo que eu queria falar, a gente ia virar à noite. Mas nós estamos na missa. E eu espero que tenha ficado, não uma frase, mas se vocês virarem para mim e falarem, missionário, ficou pelo menos uma palavrinha do que você falou no meu coração, já está muito bom. Valeu a pena. Horas de juntando tudo, táxis, 2 ônibus e voos até chegar aqui. E eu vou voltar muito feliz. E eu tenho certeza que vocês... Eu tenho uma coisa que eu disse na Igreja da Glória no Rio de Janeiro. Até no dia que eu cheguei lá, o evangelho foi sobre a samaritana. E eu disse no púlpito: eu tenho visto por aí
sede de Deus e as pessoas sem saber, fome de Maria Santíssima. Porque antes de ser rainha, ela é mãe. Ela é minha mãe, ela é sua mãe, ela é minha senhora, ela é a sua senhora, ela é nossa senhora. Ó minha alma, retorna à tua paz. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Ó minha alma, retorna à tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. Quem que é sua mãe? Quem que é? Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Ó minha alma, só as vozes. Ó minha alma, Só vocês.